Meus irmãos, a paz do Senhor, você que tem acesso fácil à sua Bíblia, abra ela, primeiro livro do profeta Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 1 e o versículo 24. Enquanto cada um acha, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade que nós temos de estar em sua casa e em sua presença, alguns por live, mas eu fico feliz por poder estar aqui na igreja de Mojimirim e poder compartilhar e falar um pouco da palavra de Deus. Minha gratidão ao pastor desta igreja, pastor Ângelo, sua esposa, irmã Juscelia, seus filhos, todos os demais pastores, obreiros, membros desta casa, que Deus continue abençoando a liderança. Obrigado pela oportunidade, que Deus continue abençoando a cada um, as cantoras. Prazer em conhecê-las, que Deus continue usando também. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, o versículo 24 e o versículo 28. A última parte do versículo 24 diz o texto: o menino ainda era muito pequeno. Versículo 28. Por isso também o entrego ao Senhor. Por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor. E ali eles adoraram ao Senhor. Eu vou repetir o versículo 24, a última parte, diz o texto: o menino ainda era muito pequeno. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto, diante da palavra de Deus, diante de um dos textos e diante de um livro tão conhecido, por que não dizer um dos textos e livros mais conhecidos da Bíblia Sagrada. É bem verdade que a palavra de Deus, ela é completa, agradável, perfeita para a nossa alma, o nosso coração, e responde à indagação e às perguntas de qualquer coração e que qualquer pessoa possa fazer. A Bíblia Sagrada é completa. Para o nosso melhor entendimento, a Bíblia foi dividida em alguns grupos. Por exemplo, os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido como Pentateuco ou Torá, escrito por Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esse grupo de livros tem o objetivo de mostrar o princípio de todas as coisas, o início de todas as coisas, a chamada de Deus a Moisés, a libertação do povo de Israel, e alguns líderes que Deus levantou, e um dos que mais nos chama a atenção é a vida de Moisés. Esse grupo é de conhecimento nosso, porque marca a nossa vida e mostra um período da igreja, um período do povo de Israel, onde esse povo passou por perseguição, passou por adversidade, mas venceram, enfrentaram e conseguiram ter vitória pela palavra e pela presença de Deus. Alguns livros que nos chamam a atenção também, outro grupo que nos chama a atenção, separado para o nosso melhor entendimento, é o que nós conhecemos e chamamos de grupos dos livros históricos. Esses grupos e livros que mostram para nós a história do povo de Israel, homens e mulheres que Deus levantou, a chamada de alguns homens e textos que marcam a nossa vida e a nossa trajetória cristã. Há também um grupo que é de conhecimento nosso, grupo dos livros poéticos. Esses grupos ou esses livros nós não dizemos que tem capítulos ou versículos, mas dizemos que tem números e versos, já que são orações, louvores a Deus. Por exemplo, o livro dos Salmos, que contém 150 orações ou 150 louvores a Deus. O salmista, por exemplo, escreve no Salmo 150, no verso 6, dizendo: tudo quanto tem fôlego, louvai ao Senhor. Esse grupo nos chama a atenção, porque principalmente no livro dos Salmos, o salmista está expressando e mostrando o que é a nossa vida, o que é a vida de alguém que serve a Deus. O salmista deixa bem claro que servir a Deus, que seguir a Cristo, fazer a obra dele, em alguns momentos nós nos vemos com situações difíceis, em momentos onde parece não ter saída. Por exemplo, o salmista escreve dizendo: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim?
Só que o salmista agora traz uma esperança, porque ele diz: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Salmo 125, o salmista diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Há também o que nós chamamos e conhecemos de grupo dos proféticos. Esse grupo mostra a história de profetas que Deus levantou. Esse grupo é dividido entre profetas maiores e profetas menores, não porque alguém é mais importante do que o outro, mas por conta que alguns escrevem um livro com textos maiores. Por exemplo, Isaías, que escreve um livro de 66 capítulos, e há capítulos que nos chamam a atenção e marcam a nossa vida, como por exemplo, Isaías 41, no verso 10, quando Isaías brada dizendo: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Isaías agora traz, no capítulo 9, versículo 6, é uma promessa de Deus, é uma promessa para o povo e a salvação da humanidade. Quando Isaías profetiza dizendo: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. É uma profecia de Isaías para o povo, para a salvação da humanidade. Quem não conhece também, no livro dos profetas menores, um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, quando Ageu profetiza depois do cativeiro babilônico, no capítulo 2, versículo 9, dizendo: porque a glória da última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Abacuque, que no capítulo 3, a partir do versículo 17, ele vai provar e mostrar o que é uma adoração a Deus, independente do quadro difícil em que ele está vivendo. Perceba que Abacuque introduz o capítulo 3, ou o capítulo 1, indagando a Deus, questionando a Deus, dizendo: até quando, Senhor, clamarei eu e o Senhor não me escutarás? Gritarei violência e o Senhor não salvarás? Esse texto mexe com a minha alma, fala ao meu coração, porque todos nós, aonde esta mensagem está chegando, todos nós, em algum momento da nossa vida, já nos deparamos com esse período que Abacuque está dizendo e pregando. Um momento onde parece que dobramos os joelhos para orar, dobramos a nossa vida para entregar a Ele, mas parece que Ele não responde à preocupação da nossa alma, à indagação do nosso coração. Abacuque está clamando e dizendo: até quando eu clamarei e o Senhor não me escutarás? Mas o que mexe com a minha alma é que o mesmo Deus que está ouvindo a oração de Abacuque é um Deus que tem poder sobre os céus e sobre a terra. Eu já quero liberar uma palavra profética para a tua casa e para a tua vida. Eu não sei o momento difícil que você está enfrentando, eu não sei qual é a dor que você está passando, eu só sei de uma coisa: o céu está ouvindo a oração que sai da nossa boca, o céu está ouvindo e recebendo a indagação da nossa alma. Textos conhecidos, mensagens tão pregadas. Há também textos e livros que nós conhecemos no Novo Testamento. No Novo Testamento, 27 livros. Dos 27, alguns chegam a dizer que 24 são consideradas epístolas. Dos 4 evangelhos que nós encontramos no livro do Novo Testamento, no grupo do Novo Testamento, 3 são considerados evangelhos sinóticos, compostos por Mateus, Marcos e Lucas. Repito, outros são chamados e conhecidos como epístolas. Alguns homens que escreveram para um povo, para uma igreja, para um grupo, ou também para uma pessoa em específico. Por exemplo, o caso de Paulo, quando ele escreve a carta a Filemão. O texto que lemos, o livro que acabamos de ler, o livro de 1 Samuel, faz parte do que chamamos e conhecemos do grupo dos livros históricos. Esse grupo, escrito por Samuel e também inclui escritos dos profetas Natã e Gade, vai mostrar e provar para nós o controle de Deus,
a chamada de Deus para alguns homens e homens a qual Deus escolheu, chamou e levantou. Nós percebemos no livro de 1 Samuel, o pecado tomando conta da humanidade, a crise instaurada no meio do povo. O povo está passando por um momento de pecado em toda parte. O pecado está corrompendo não só do lado de fora, mas também do lado de dentro. Por exemplo, os filhos de Eli estão se corrompendo, estão corrompendo o culto a Deus e entregando a sua vida ao pecado, à imoralidade. Mas é nesse cenário, é nesse período, é com esse contexto que Deus decidiu e resolveu levantar um jovem, um homem, por nome Samuel, e é sobre ele que nós iremos pensar esta noite. Nós estamos vivendo um tempo e dias difíceis, tempos aonde Paulo já havia pregado, escrito e dito, chegará dias aonde será difícil pregar a palavra de Deus. Os homens serão amantes de si mesmo, terão comichões nos ouvidos e não darão créditos ou ouvidos à palavra de Deus. Só que Paulo escreve para Timóteo dizendo: Timóteo, quando chegar este tempo, quando chegar este período, não mude a mensagem, não mude o sermão, mas pregue a palavra em tempo e em fora de tempo. Nós estamos diante deste texto e deste livro. Este livro mostra para nós textos conhecidos e que marcaram a nossa vida. Por exemplo, no livro de 1 Samuel, capítulo 7, no versículo 12, Samuel e o povo estão enfrentando um momento de perseguição e de adversidade. Só que no versículo 12, Samuel pega uma pedra e diz o texto, que ele coloca entre Mispa e Sem, coloca o nome de Ebenezer e diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Eu não sei se isso alegra a tua alma e tranquiliza o teu coração, mas eu já quero liberar mais uma palavra profética para a tua casa. Nós estamos vivendo dias difíceis na política, nós estamos vivendo dias difíceis na saúde e em todas as esferas da nossa vida. Mas nós podemos levantar as mãos para os céus e adorar a Ele, porque até aqui Ele tem guardado a tua casa, até aqui Ele tem guardado a tua história. Eu não sei se você pode sequer, mas dentro da tua casa ou aonde você estiver, se você puder levantar a mão direita para o céu e adorar a Ele, porque em tempo de crise Deus tem guardado a tua história, em tempo de crise Deus tem guardado a tua casa. E eu já quero profetizar: se prepare, porque neste tempo de crise Deus preservará a tua casa, Deus guardará a tua história, Deus vai guardar a igreja de Mojimirim, Deus vai guardar aonde esta live estiver chegando, Deus vai guardar a tua casa. Se prepare para dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. No capítulo 1, a Bíblia vai mostrar para nós a história de um homem por nome Eucana. No versículo 2, a Bíblia diz que esse homem, vindo de Ramataim Zofim, por nome Eucana, possui 2 mulheres. Preste atenção, isso daqui mexe com a nossa mente, porque como é que pode, principalmente nos dias de hoje, quando lemos que um homem na Bíblia teve mais de uma mulher, perguntamos, como é que isso pode acontecer e nada dar errado? Perceba que isso faz parte da cultura daquela época. Por exemplo, Gênesis, no capítulo 2, no versículo 24, o projeto de Deus para o homem, para a humanidade, sempre foi a constituição da família, sendo de um homem e de uma mulher. Só que agora, perceba que na cultura judaica, na cultura deste povo, quando uma mulher não podia gerar, mas era estéril, alguém apontava e dizia: a bênção de Deus não está sobre ela, a bênção de Deus não está sobre esta casa. Uma mulher, quando não podia gerar, alguém logo apontava o dedo para ela para dizer que ela tinha cometido alguma coisa, ou seus pais cometeram, e por conta disso ela não podia gerar. É por isso que nós encontramos na Bíblia, por exemplo, vários homens e mulheres que tiveram um relacionamento de homens que geraram com outra mulher. Por exemplo, no livro de Gênesis, no livro do Gênesis, Abraão é casado com Sara. Sara não pode gerar porque está estéril. Agora Sara pega a sua serva Agar,
traz para Abrão, para que Abrão gerasse com ela. Isso fazia parte daquela cultura, e ao caso de Ana. Ana é estéril, Ana não pode gerar, e prepara o pulmão para dar glória, porque diz o texto, versículo 5 e versículo 6, algo que mexe comigo. Diz o texto, que Ana não podia gerar, porque o Senhor havia fechado a madre. O texto está dizendo que Ana não pode gerar, não porque alguma coisa em sua volta está dando errado, mas Ana só não pode gerar, porque o céu está fechado. Ana só não pode gerar, porque o céu, Deus está olhando para a casa dela e dizendo, não vai gerar agora, não vai trazer isto para a sua casa agora. Isso daqui mexe comigo, porque como é que pode Deus fechar uma porta sabendo do desejo de Ana? Como é que pode Deus fechar uma porta sabendo do sonho de Ana gerar? Entenda que tem portas que Deus nos fecha, tem porta que Deus fecha, que não é para nos ver sofrer ou derramar lágrimas em vão, mas entenda, tem porta que Deus só fechou porque está trabalhando e tratando a sua alma. Eu quero falar e repetir isso para a sua alma, para você gravar, cravar e nunca mais esquecer. A porta só está fechada porque Deus decidiu, antes de abrir a porta, tratar o coração de Ana. Eu já quero liberar essa palavra para a tua casa. Tem portas que não abriu ainda, mas o céu vai abrir. Mas Deus, neste tempo de porta fechada, está trabalhando o teu coração, está trabalhando a tua alma, dizendo, eu estou te preparando para algo maior, eu estou te preparando para viver coisas extraordinárias. Versículos 5 e 6, diz o texto, que Ana não pode gerar, porque o Senhor havia deixado estéril. Tem algo que mexe comigo, porque diz o texto, que Eucana e Ana todos os anos subia para o templo, a casa do Senhor, para adorar. Tem algo aqui que é fascinante, porque diz o texto, que todas as vezes que Ana sobe para o templo, Penina a irritava e zombava dela, pelo fato de ter filhos e Ana não ter. Só que Ana traz uma lição para mim, e qual é a lição? Não é porque Penina está querendo me prejudicar e tirar de dentro de mim a vontade de subir para o templo, que eu vou deixar de adorar a Deus. Não é porque tem uma Penina no meu caminho que quer impedir eu de adorar a Ele, de prestar o meu culto a Ele, que eu vou abandonar a fé, que eu vou abandonar a igreja. Sabe qual é o problema? Tem muita gente que olha para um período de crise e diz, eu vou cruzar os braços e não vou adorar mais. Tem muita gente que olha para um momento difícil e diz, eu não tenho mais vontade de adorar, eu já não consigo mais prestar um culto. Mas o céu te traz nesta live hoje à noite para dizer, não dê ouvidos à Penina que quer parar o teu culto, não dê ouvidos à Penina que quer negligenciar ou trancar o seu culto a Deus, mas adore a Ele, porque enquanto você adora, o céu está movendo, enquanto você adora, o céu está trabalhando. Orabacante, oramando, orabacai. Penina quer tirar de Ana o desejo e a vontade de adorar. Penina quer tirar de Ana a vontade de subir para o templo. Só que entenda, Ana não para de subir para o templo, e Ana não muda o seu ambiente. Irmão, prepara o pulmão para dar glória dentro de casa, porque diz o texto, que ela não muda o ambiente pelo fato do problema estar do lado dela. Tem muita gente mudando de empresa, tem muita gente mudando de casa, tem muita gente mudando de igreja, dizendo, eu saio, o problema fica. Irmão, eu abandono, o problema me deixa. Só que quando o céu decide fechar as portas, pode mudar para onde quiser mudar, pode congregar aonde quiser congregar, a porta continuará fechada, porque o problema não é Penina, mas é o céu que resolveu ficar fechado. Só que sabe o que mexe comigo?
é que Penina não tira vontade de Ana de subir para o templo. Penina não faz Ana mudar o ambiente, e tem algo que me enche a alma para adorar a Ele. Penina não tira de Ana a vontade de orar. Penina não tira do coração de Ana o desejo de adorar a Deus e de ter uma vida de oração. Porque a perseguição não pode tirar o culto da nossa alma. A maior raiva do diabo é que pensou que fechando as portas do templo físico a igreja pararia. Sabe qual é a raiva dele? É que agora tem inúmeras pessoas sentadas ouvindo a palavra de Deus, porque a igreja tem um dono e a igreja não vai parar. O céu se abrirá sobre a igreja, e daqui a pouco poderemos levantar a mão para o céu e dizer: o Senhor mudou o quadro da nossa história. Ana agora vai fazer um propósito de oração, ter uma vida de oração. E a oração que Ana faz mexe comigo, porque o versículo 10 diz que Ana ora e chora. Irmão, prepara o pulmão para dar glória, porque diz o texto que a alma está tão amargurada que ela está orando, mas só os lábios movem, a voz não sai. Eu já me encontrei como, por exemplo, Ana. Tem dias que a gente dobra os joelhos para orar, mas a dor da alma é tão grande que o lábio mexe, mas a voz não dá para sair. A alma está tão angustiada, o coração está tão preocupado, a alma está tão dilacerada, que a gente não tem força para dizer uma palavra, a não ser chorar e mover os lábios. Só que sabe o que mexe comigo? Não dá motivos para adorar a Ele, é que Ana está movendo os lábios, mas o céu conhece, irmão. Ana não tem força para orar, mas ela está dizendo, sem força, mas de joelho dobrado, oh glória, sem força, mas diante dele, sem força nenhuma, mas diante do altar dele, sem força nenhuma e sem ver nada, mas eu entendo que quando eu me coloco diante dele, ele está no céu ouvindo a minha oração, ele está no céu fazendo alguma coisa. Ana está orando, a alma está amargurada, a ponto do texto dizer que ela já não come, já não bebe, e o semblante está triste. Só que o versículo 18 mexe comigo, porque diz o texto: e ela então seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era mais triste. Eu te pergunto, você responde para você mesmo. No versículo 18, Ana ainda não recebeu Samuel. No versículo 18, Ana ainda não está grávida. No versículo 18, Ana ainda não gera. No versículo 18, obrigado, Ana ainda não recebe, mas ela entende, a oração tem o poder de acalmar a minha alma, mesmo quando eu ainda não recebi o que quero. Eu vou dizer de novo para você gravar. Ana entende, eu não recebi, mas a oração trabalha do lado de dentro. Eu ainda não tenho nas mãos, não é palpável o que eu quero, mas a oração trabalha dentro da minha alma, e eu sei, enquanto eu oro e caminho, o céu move. Eu quero liberar uma palavra para a tua casa. Não pare de caminhar e não pare de orar. O céu se moverá em favor da tua casa. O céu se moverá em favor da tua história. Ana faz uma oração. Ana faz uma oração e diz o texto que na oração de Ana ela diz: se o Senhor me der um filho homem, eu entregarei ele ao Senhor, colocarei ele diante do Senhor. O versículo 24 tem algo que me chama a atenção, porque no versículo 24 diz o texto que o menino ainda era muito pequeno. Samuel agora nasce. O nome de Samuel, o significado é do Senhor o pedi. Aqui já dá uma mensagem. Ana ora, e a resposta de Deus vem para ela, e ela coloca o nome no menino dizendo:
do Senhor eu pedi. É Ana olhando para Samuel dizendo: eu chorei, eu orei, eu paguei o preço, eu chorei quando todo mundo não acreditava, eu orei quando todo mundo se calava, mas está aqui o que eu pedi. Irmão, eu orei quando ninguém acreditava, mas Ele fez. Eu não sei qual é o quadro que você enfrenta. Talvez você ora pela salvação de alguém dentro da sua casa. Talvez você ora por uma porta de emprego. Talvez você ora por uma cura de enfermidade da sua família ou até para você. E alguém olha para você e diz: para de orar, para de clamar, Ele não vai te ouvir mais. Mas eu quero te alegrar de dizer: continue orando, porque daqui a pouco o Samuel virá. A resposta de Deus virá. O milagre de Deus chegará na sua história. O menino nasce. No versículo 24, ela leva o menino para o templo. Diz o texto que o menino ainda era muito pequeno. E aí eu fico pensando, alguém na sua volta, e perceba, entenda que filho na Bíblia significa sonho. Filho na Bíblia significa projeto. Ana está pegando algo que é pequeno e está dizendo: eu sei para quem levar. Ana está pegando algo que é pequeno, dizendo: eu sei aonde colocar. Tem muita gente colocando o projeto em lugar errado. Tem muita gente colocando sonho e contando sonho para gente errada. Só que Ana entende: se eu pegar o que é pequeno para alguém, colocar diante dele, ele vai pegar o que é pequeno para alguém e fazer algo extraordinário. Eu não sei se isso enche a alma para você adorar. Samuel foi um dos maiores profetas de Israel. Samuel foi um homem que ungiu os 2 primeiros reis de Israel. Samuel é um homem que ouviu a voz de Deus quando Deus rejeitou a Saul. Sabe o que é isso? É que Ana pegou quando era pequeno e disse: é pequeno, mas eu vou entregar para quem é grande. É insignificante para alguém, mas eu vou colocar no altar. Sabe o que eu gosto? É que no Evangelho tem coisas que são simples. Tem coisas que para alguém é pequena demais, mas quando você sabe na mão de quem colocar, irmão, aquele que recebe tem poder para transformar e mudar. Ele sabe o que fazer com o seu projeto. Ele sabe o que fazer com o seu sonho. Eu melhoro para você melhorar, glória. Diz o texto que tem um menino, ninguém sabe o nome, ninguém sabe aonde mora, ninguém sabe de onde veio, mas tem 5 pães e 2 peixes. Irmão, é pequeno, o nome não é mencionado. 5 pães e 2 peixes é pouco. Afinal, a multidão tem 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Não precisa ser bom de matemática para entender que 5 pães e 2 peixes não dá para a multidão. Só que ele entendeu: se eu pegar o que é pequeno, colocar na mão dele, se eu pegar o que é insignificante para alguém, mas colocar diante do altar, ele vai pegar nas mãos. Aí diz o texto que Jesus pegou os pães na mão, pegou tudo na mão, levantou ao céu, deu graça ao Pai, repartiu a multidão. Pelo amor de Deus, explode no glória dentro da sua casa. Deu graças ao Pai, entregou aos discípulos e os discípulos à multidão. Diz o texto que além de todos comerem, sobraram cestos. Irmão, eu imagino alguém olhando para o menino e dizendo: era pequeno demais, era insignificante demais. Mas ele olhando, dando um sorriso, 9:15, dizendo: eu soube na mão de quem colocar, eu soube diante de quem entregar. Eu quero falar de forma bem calma e pausada ao teu coração. O meu propósito e desejo é que ao final dessa live, no decorrer dos dias, você grave esta palavra e tome como verdade para a tua alma, de entender
Eu preciso pegar os meus sonhos, eu preciso pegar os meus projetos e colocar diante do altar. Eu preciso pegar aquilo que eu sonho e colocar diante dele. Eu estou dizendo para alguém que os seus pais não são crentes, mas é pegar os pais em oração e dizer: está no altar. Eu estou pregando para alguém que está com alguém da sua família ou amigo na UTI, mas é pegar o nome dele em oração e dizer: está no altar. É pegar o quadro da sua história, da sua família, colocar diante do altar e dizer: eu não sei o que fazer, não posso fazer nada, mas se eu colocar diante do altar, ele fará alguma coisa, ele moverá o céu. Eu termino, mas eu quero contar um testemunho. Diz o texto, diz o período que nós passamos, um período difícil, aonde a minha mãe precisou ser levada para a UTI. Os dias eram difíceis, o período de muito problema. Nós estávamos enfermos, amargurados dentro de casa. O meu pai estava enfermo, não podia ser levado para o hospital, para ficar com a gente dentro de casa, cuidando, já que minha mãe não estava. A minha mãe está na UTI. O meu pai reuniu os meus irmãos dentro de casa e diz: nós vamos fazer um culto aqui dentro, vamos orar pela mãe que está na UTI. O Deus que nos ouve aqui, irmão, o Deus que ouve o nosso culto aqui, vai entrar na UTI lá, vai mover alguma coisa lá. Isso foi um sábado. O período foi passando e o quadro da minha mãe foi piorando. O médico ligava e dizia: não sabemos quando ela terá alta. Meu pai faz o culto no sábado, domingo. Segunda-feira pela manhã eu acordo assustado ao telefonema. É a minha mãe do outro lado. Não sei se isso é motivo para você dar glória, mas era a minha mãe do outro lado dizendo: filho, a mãe está pronta. Eu disse: mãe, pronta para quê? Ela disse: pronta para voltar para casa. Era bacana chorar, mandorahai. Eu passei a entender, tem coisas que nós não temos acesso, tem coisas que nós não podemos e conseguimos colocar as mãos, mas se colocar diante dele, se entregar para ele, terá bacana chorar, mandorabacai, oramahai. Saiba onde colocar os teus sonhos, saiba onde colocar os teus projetos. Eu quero declarar e profetizar: haverá milagre a partir do culto desta noite. Não porque eu estou pregando de forma nenhuma, mas porque o céu está aberto sobre nós esta noite. E o céu está dizendo ao teu coração: se prepare, porque se colocar a tua história nas minhas mãos, eu farei algo extraordinário na tua casa, eu farei algo extraordinário na tua história. Se as cantoras puderem vir aqui, para nós adorarmos a Deus juntos, eu quero te fazer um convite. Eu quero colocar diante de você algo. Você que me ouve, você que me assiste, eu não sei como é que está o seu coração, eu não sei qual é a situação que você está enfrentando, eu não sei qual é a crise que você está passando, mas eu sei de uma coisa: o Cristo que salvou a minha alma, o Cristo que salvou a nossa alma, nos tirou de um lamaçal do pecado, firmou os nossos pés sobre a rocha, escreveu uma nova história para nós. Ele pode fazer a mesma coisa na tua vida, Ele pode fazer a mesma coisa na tua história. Eu não sei qual é a situação que você enfrenta, mas enquanto elas cantam, se você que nos ouve por esta live sentir o desejo de entregar a sua vida a Ele, de entregar o seu coração, a sua alma por completo, sem reserva nenhuma a Ele, escreva nos comentários: eu quero voltar para Jesus, eu quero entregar a minha vida para Jesus, e o céu e nós te receberemos com maior alegria e desejo no nosso coração que você fique conosco até o arrebatamento da igreja. Pode louvar.
Aleluia. Chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Olha, lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Pensa comigo, nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, oh glória, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Ei, meu filho, não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Olha, aleluia, aleluia. Não se frustrarão e não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. E pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Ei, quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, mas eu estou. Olha Deus falando. Estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo. Não temas, filho meu, não temas, filho meu. E se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Tem uma canção que diz assim, ó: glória a Jesus, glória a Jesus. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu não parar, que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és
és o motivo, Jesus, que eu tenho para avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu para prosseguir, que me impulsiona todos os dias para eu não cair. Oh, glória. Para onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Oh, és o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo para eu continuar, que me impulsiona todos os dias para eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho para avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito para prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Oh, glória. Se você puder, aonde você está, se coloca de pé. Eu quero orar por você e com você. Aonde você estiver, se coloque em pé. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, coloque a mão ao seu coração, se você puder e quiser. Eu vou orar, mas eu queria que você orasse de verdade. Coloque agora diante de Deus todos os seus sonhos. Coloque agora diante de Deus todas as petições da sua alma. Coloque agora diante de Deus tudo aquilo que você precisa e deseja. E eu tenho certeza, haverá resposta de Deus para o teu coração. Haverá resposta de Deus para a tua alma. Eu sempre digo e sempre vou dizer: enquanto nós oramos, o céu pode entrar na UTI. Enquanto nós oramos, o céu pode se mover em favor da tua casa. Comece a orar agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós continuamos em tua presença, te adoramos pela tua graça, pelo teu poder e a tua misericórdia. Colocamos diante de ti agora os nossos sonhos, os nossos projetos. Colocamos diante de ti agora, Pai, a nossa vida, a nossa alma, aquilo que desejamos e pedimos. Ó Pai, aonde estiver um coração agora amargurado, aonde estiver alguém fraco, fortalece agora. Aonde estiver alguém caído, levanta agora. Aonde tiver alguém precisando do teu toque, precisando do teu bálsamo, encha esta noite, encha com o teu poder agora, em nome de Jesus. Que tudo seja para a honra, para a glória e para o louvor do teu nome. Que haja resposta, como, ó Pai, louvor, para o louvor do teu nome, ó Pai, para a glorificação do teu nome. Essa é a nossa oração, o desejo da nossa alma, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Obrigado. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. E quem mandou largar a rede? E quem mandou você parar?